a mais comum, né? É a que mais ocorre. Então, eu escolhi ela primeiro para poder estar falando sobre essa pequena parte do nosso encéfalo aí, né? Que é o cerebelo, que ocupa aí 10%, praticamente uns 10% da nossa caixa craniana, e possui aproximadamente os 25% de neurônios, né? Então, apesar dele ser uma estrutura pequena, ele possui muitos neurônios, né? E ele é muito responsável pela parte motora, né? Ele é responsável por essa comparação de movimento. Então, o cerebelo, o que acontece com o cerebelo? Quando nós fazemos algum determinado movimento, alguma aprendizagem motora, esses modelos internos eles são gravados no nosso cerebelo. Para que um dia, quando nós precisarmos de novo fazer termos aquela mesma experiência, né, motora, o que acontece? O cerebelo ele vai comparar, né, as informações advindas dos próprios receptores e até mesmo do córtex e vai informar, precisa botar mais força. Eu lembro desse movimento que foi feito uma certa vez e você precisa, o córtex motor primário, precisa enviar mais fibras aí para poder recrutar mais fibras, né? Para esse músculo poder executar esse movimento. Então o cerebelo ele é muito responsável por isso. E aí quem é responsável por essa via é a via córtico-ponto-cerebelar, né? Que é uma via muito importante, que ela vai trazer essas informações dos próprios receptores, né? Passando pelo cerebelo e passando para o córtex, né? E o córtex motor primário envia as fibras, né? Eferentes, né, para poder executar o movimento. Então o cerebelo praticamente ele é responsável, né, pelo planejamento do movimento, né, pelo início do movimento. Precisa colocar mais força, precisa diminuir um pouco, aí senão vai dar ruim. E aí eu costumo usar como exemplo, por exemplo, academia. Quando você vai malhar, você deixa um tempo de estar malhando, 1 ano sem malhar, por exemplo, né, puxando aqui para atividade física. Quando você volta a malhar, e aí é que as pessoas falam assim, poxa, você tem uma boa memória muscular. Na verdade, essa boa memória muscular é esse modelo de movimento interno, o modelo interno que a gente chama. Então, ele é responsável pelo planejamento, né, pelo início do movimento. E, consequentemente, durante o movimento, há correções, né? Há correções. Então, tá muito pesado. Então, vamos diminuir esse peso aí. Exemplo. Uma pessoa que tenha tido um AVC, um AVE, um acidente vascular isquêmico que tenha atingido, sei lá, a área motora primária, vamos botar uma síndrome do primeiro neurônio motor como exemplo. Então, outras áreas vão ser recrutadas para quê? Para aquele movimento, né, possa ser realizado, né, pelo menos de forma mais próxima, né? A pessoa começa a reaprender aquele movimento, isso no caso de uma doença. E aí essa fisiopatologia também, ela ataca a dismetria, né, que é a dificuldade de alcance do movimento. E aí eu coloquei uma figura aí do lado, né? Deixa eu ver aqui se... Eu acho que vocês não conseguem ver. Deixa eu só tentar tirar o meu... Só para tirar aqui, ó. Só um minutinho. Só voltar aqui, ó. Rapidinho, gente. Perdão. Que tudo é ao vivo. Aí do lado direito tem uma figura, é um teste que fazem, né? Onde a pessoa ela estende o dedo, né? Com o olho aberto ela tenta encostar a ponta do nariz, né? Faz com o olho aberto e com o olho fechado. Então o cerebelo ele vai medir isso, ele vai fazer essa medição. O cerebelo é muito responsável pelo controle motor fino, né? Então a pessoa geralmente quando tem alguma ataxia, algum distúrbio desse movimento, geralmente ou ela vai encostar o dedo na testa, às vezes a pessoa que possui essa doença vai chupar o sorvete, né, de casquinha, ao invés de levar a casquinha à boca, leva a casquinha na testa ou na bochecha, então ela não consegue enviar, né, fazer a informação correta. E aí, geralmente, na ataxia cerebelar, é atingido geralmente o verme cerebelar, né, que está relacionado com postura, né? O hemisfério cerebelar, geralmente, essa doença ela ocorre de forma ipsilateral, ou seja, na mesma direção que ocorre a lesão, ou seja, ela não faz aquele processo de depulsação
lá no bulbo que tem. Não, a via desce direto. Então você tem uma lesão aí ips, né, lateral, que é do mesmo lado, né, e no núcleo denteado. E aí, geralmente, as pessoas que têm essa ataxia cerebelar, elas têm essa marcha ebriosa, né, que é a marcha de bêbado, que eu até costumo brincar. Geralmente, o pessoal que bebe muito, né, que fica com aquela marcha pesada, não é? Na verdade, o álcool atinge o cerebelo, né? E aí que dá, né? Daí que dá esse nome, né? Marcha ebriosa, porque nós temos lá as fibras de Purkinje, os neurônios de Purkinje, que são neurônios de grossos calibres e são neurônios GABAérgicos, então eles são neurônios que inibem. O álcool inibe o neurônio que é para inibir essa que dá o equilíbrio. Então, por isso dessa marcha mais pesada, entendeu? E aí, continuando, eu coloquei aqui, baixei no TikTok, são 5 tipos de alteração na marcha, tá? Só que aqui eu botei só, acho que tem uns 8 segundos por aí, que senão dá quase 5 minutos de vídeo, então botei bem curto mesmo. Nesse caso, a primeira marcha aqui é da ataxia cerebelar, tá? Eu não coloquei as outras, porque senão ia tomar muito tempo a apresentação. E aí, como é um tema extenso, eu preferi reduzir só mais para ilustrar mesmo. E aí vocês podem ver o seguinte, ó, a marcha ebriosa dele, ó, ele não consegue. Uma marcha pesada, olha lá, ó, distúrbio cerebelar, perda da coordenação e do equilíbrio. Olha lá, ele não consegue. Ó. Vou passar mais uma vez. Ó. Ele não consegue andar ó, direito. Ó. Ele tem a dificuldade. A marcha pesada, ó, que é a marcha atáxica, né, que falam, que está relacionado com a ataxia, nesse caso, cerebelar. Continuando aí com a ataxia agora sensitiva, ela não está diretamente relacionada ao cerebelo, tá? Ela está mais relacionada, apesar do cerebelo estar envolvido, tá? Mas não de forma primária, tá? Eu costumo falar que o cerebelo está envolvido nesse caso de forma secundária. Então, geralmente são problemas ou alguma lesão ou algum tipo de patologia que faça com que a pessoa perca a consciência do seu corpo, né, no espaço. Então, a pessoa perde meio que o sentido no espaço, com os olhos fechados. Então, a gente tem esse teste de Romberg, né, que é muito utilizado na neurologia, para identificar, né, se a pessoa tem uma ataxia sensitiva. Porque, às vezes, a pessoa tem uma ataxia, mas o importante é ver qual tipo de ataxia essa pessoa tem. Né? Ou se é a cerebelar, se é a talâmica, se é devido a um AVE, né? Tem a de Friedreich também. Então, são vários tipos de ataxia. Então, o importante é você ver, através não só de exames de imagem, mas também de testes, aplicando testes para saber, né, qual o tipo de ataxia. Então, geralmente, são lesões, né, de proprioceptores. Essas informações que os nossos proprioceptores, como o órgão tendinoso de Golgi, como o ATG, eles enviam para o cerebelo. Então, essa via, essa resposta, ela chega ao cerebelo de forma não completa. A informação chega incompleta para o cerebelo. E aí o cerebelo ele envia essa resposta novamente de forma incompleta. Não porque o cerebelo está com algum problema. Não, é porque na via, né, a via que sobe, né, a via ascendente, pode estar com algum problema, né? Ou na coluna dorsal, né, da espinha, nos receptores periféricos. Então, esse teste de Romberg, a pessoa ela vai ficar em pé, né, na posição ortostática, como vocês podem ver aí, uma posição anatômica, com os pés e os braços próximos ao corpo. Inicialmente se faz com o olho aberto, e aí depois solicita que o paciente ele feche os olhos por 1 minuto, e aí a pessoa vai verificar as possíveis indicações, né, de repente por uma queda. Né? Também tem uma marcha atáxica sensitiva, né, que são pisadas pesadas, mesmo que só melhora com o olho aberto. Né? Já é um pouco diferente da cerebelar. E a coluna dorsal, né, da medula também são áreas acometidas, o gânglio da raiz dorsal, nervos periféricos, e aí esse trato espinocerebelar, tanto o anterior quanto o posterior, que está relacionado aí ao ATG, ao fuso muscular,
né? Então, é a principal via que leva essas informações para o cerebelo, né? Só que essas informações elas chegam de forma incompleta. Então, essa informação que o cerebelo passa para o córtex são informações incompletas, né? Então, a pessoa acaba perdendo um pouco a noção do seu corpo no espaço, né? Principalmente com os olhos fechados. E aí a ataxia vestibular, né? Que ela é responsável pelo equilíbrio, né? Recebe as informações diretamente da cabeça, né? Do giro, né? De cabeça. Ela está relacionada com o equilíbrio, como falei. E aí ela está relacionada aí com a coordenação do equilíbrio, estabilidade postural, né? E aí tem os tratos que formam, né? O cerebelo tem a via inferior cerebelar, né? Deixa eu só tirar aqui rapidinho, gente, porque senão fica bem na frente, vocês não conseguem ver. Vou botar mais aqui em cima, ó. Desculpa esse corte, mas aí eu preciso aqui, ó. Melhorou. Coordenação do equilíbrio, estabilidade postural, regulação dos movimentos oculares, geralmente tem um nistagmo, né? Não sei se alguém já ouviu falar nisso, né? Então a gente tem um nistagmo, né? E é importante ressaltar isso até a termo de conhecimento, tá? Eu vou trazer isso. Tem um nistagmo e tem um movimento ocular sacádico. Tem relação, porém não são as mesmas coisas, tá? O nistagmo é um movimento lento, porém patológico, e o movimento ocular sacádico são movimentos rápidos, são movimentos de perseguição. Então, por exemplo, a gente está dentro de uma sala escura, entra alguém e acende a luz. Rapidamente, seu olho é direcionado para onde? Para a lâmpada. Então, movimento rápido, isso é um movimento ocular sacádico. Na questão do nistagmo, né, e que pode ocorrer nessa fisiopatologia da ataxia vestibular, tem a manobra que faz, né, e esse aí é pelo fisioterapeuta, né, especializado na área de neurologia, né, que faz o movimento e aí levanta rapidamente o paciente e aí vai ver para qual lado o olho do paciente ele vai. Então, por exemplo, você levantou o paciente, você vai ver o olho do paciente indo lentamente para o lado esquerdo e voltando rapidamente para o lado direito, uma forma de corrigir. E aí a gente chama isso de nistagmo à direita. Então, o nistagmo ele é uma patologia, né? São movimentos involuntários, não são movimentos voluntários como no movimento ocular sacádico. Né? Então, são formados, de repente, uma lesão, pode ser por causa de algum acidente, enfim. Então, é interessante trazer isso aí, só para esclarecer mesmo. E aí, já finalizando, antes de eu passar a forma de tratamento aí, que quem vai falar essa forma de tratamento, deixa eu ver que está anotado aqui, é a Beatriz. Mas aí eu quis trazer essa parte aí, rapidamente, sobre a estimulação magnética transcraniana, tá? Tem um trabalho que a gente faz lá no laboratório, né, que a gente trabalha, estuda, né, controle motor, faz mapeamento cerebral, e é uma das técnicas também que nós utilizamos com estimulação magnética transcraniana. O fisioterapeuta também pode trabalhar com esse equipamento, né, que produz ondas neuroelétricas. A estimulação magnética transcraniana ela é um aparelho, né, uma técnica não invasiva, e ela é responsável por ativar áreas do cérebro ou inibir áreas do cérebro. Então, áreas do cérebro que estejam muito excitadas, então que esteja o sistema glutamatérgico muito elevado, então você precisa equilibrar isso, você pode utilizar isso tentando inibir algumas áreas. Assim como algumas áreas, por exemplo, na ataxia cerebelar por conta de uma causa de alcoolismo crônico, por exemplo. Então você tem que ativar ali o cerebelo, né? Porque as fibras de Purkinje elas estão inibidas, então você tem que ativar essas fibras para elas poderem fazer o equilíbrio, né? Ter liberação de GABA e ter o equilíbrio. Então, ela inibe também célula de Purkinje, além disso, ela também estimula a neuroplasticidade. Tá? No caso de AVC, né? No caso da ataxia, dependendo a localização ali, somatosensorial, área M1, córtex frontal, parietal, posterior, por exemplo. Então, são áreas que são áreas, né, que podem estar sendo estimuladas e, consequentemente, tendo a neuroplasticidade. Então, é uma técnica que pode ser usada tanto a curto prazo quanto a longo prazo.
né? Tem diversos estudos falando sobre essa técnica, tá? E aí eu não quis colocar aqui também para não me estender, mas quem quiser depois jogar lá no PubMed, né? Ataxia transcranial magnetic stimulation, joga lá que vai aparecer. Muitos estudos, né, relacionado a isso e tem tido um bom resultado, tá? Com esse pessoal aí com essa doença, com a ataxia. E aí eu finalizo